Graças e paz, amigos. Chegamos então na segunda-feira, dia 19 de julho, para darmos continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando sobre a vida de Davi. E hoje o tema fala sobre despertando a consciência. Até o prezado momento, ninguém sabia do que havia acontecido entre Davi, Urias, Batseba. Tudo estava em oculto até o prezado momento em que o profeta Natan chega até o palácio do rei Davi. Para Davi era uma visita qualquer, e Natan era um profeta de Deus e falava aquilo que Deus ordenava. A Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 12 que o próprio Senhor enviou Natan para Davi. Chegando naquele local, Natan começa a contar uma história de um rico e de um pobre. Um rico que possuía grande quantidade de ovelhas e também gado. E o pobre tinha apenas uma cordeirinha que havia comprado, que criava, que dava de comida, e era como se fosse uma filha para aquele homem pobre. Certo dia, o homem rico recebeu um dos viajantes e, ao invés do rico pegar um dos seus gados para fazer de alimento para aquele viajante, ele olhou para o cercado do pobre, que tinha apenas uma única cordeirinha, e ali tomou aquela cordeirinha, matou e fez de alimento para aquele viajante que estava visitando a casa do rico. O interessante é que no versículo 5 mostra a reação de Davi ao ouvir essa cena. E o versículo diz que então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Automaticamente a história acaba ali. E Natan revela o motivo de ter visitado Davi naquele dia. Ele diz: Davi, você é esse homem. Você é esse homem que merece morrer. Você é esse pastor de ovelha. Davi sabia como era o trabalho de um pastor de ovelha, como era o cuidado pela ovelha, como era o amor de um pastor por sua ovelha. E a se deparar com aquela história que um homem rico roubou a única ovelha de um homem pobre, Davi não aguentou e disse: esse homem merece a morte, não tem perdão. Davi entendeu que ele tinha várias mulheres e roubou uma única mulher que o homem Urias possuía. E além do mais, além de cometer o adultério, além de tomar a mulher para si, ele ainda mandou matar o dono daquela mulher. Davi reconhece que ele havia pecado contra os homens da terra, contra a mulher também. Mas de imediato ele diz: eu pequei contra o Senhor. Davi ele conhecia a lei, porque Davi era um homem chamado, um homem escolhido por Deus. Ele tinha contato com Deus, ele conhecia qual era a vontade do Senhor. Ele sabia que naquele instante ele estava errado e que ele merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Davi conhecia o que era o adultério e ele sabia que o pecado havia batido em sua porta. Quando Davi rasga o coração e diz que havia pecado contra o Senhor, de imediato Natan também responde que Deus também o havia perdoado. E aí entra a graça de Deus na vida do ser humano. Não importa a quantidade ou o tamanho do pecado que você já cometeu ou está cometendo, se você for até o Senhor de coração aberto, de coração sincero, e reconhecendo que você pecou contra Deus, Deus de maneira nenhuma irá lançar fora o seu pedido de perdão. Davi foi perdoado dos seus pecados, porém as consequências ele havia de enfrentar. E uma delas é que o seu filho, que nasceria com Batseba, ele não iria sobreviver. Mas, pela graça de Deus, Davi ele não iria morrer. Porém, a espada do Senhor estaria dentro do reino de Davi. Que Deus nos ajude a fazer o que é correto. Lembre-se que toda escolha existe uma consequência. E as consequências, se sejam positivas ou negativas, nós teremos que assumi-las. Deus ele perdoa os pecados, porém as consequências quem assume é o próprio ser humano. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja e aumente mais a nossa fé e nos ajude a escolher o lado correto, o lado certo, para assim não sofrermos a consequência do pecado. Que Deus abençoe. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos.